Bolsonaro é o título de um textinho meu de alguns anos atrás, quando o Bolsonaro começou a aparecer na mídia e na imprensa, né? Bom, o negócio é o seguinte, eu vi o Nando Moura, dias antes daquela fatídica entrevista do Bolsonaro para o Roda Viva, fatídica para os caras que entrevistaram, né? Claro, aquilo foi um massacre inverso, né? Foi uma coisa invertida. Eu vi o Nando Moura dizer que finalmente estava assumindo que estava apoiando o Bolsonaro, ia apoiar o Bolsonaro, em função de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Do que ele estava vendo, e que ele levava 1 milhão de seguidores que ele tinha para o Bolsonaro. Bom, eu estou aqui exatamente pela mesma razão, para dizer que a partir de agora eu estou apoiando o Bolsonaro também, né? Eu não vou levar, é claro, 1 milhão de seguidores, mas acho que não é exatamente isso que importa, né? Importa é que cada um de nós é importante, um por um. E a gente chega a algumas conclusões vendo aquilo ali, né? A primeira razão é a seguinte, é a perguntinha básica, aquela perguntinha básica que poderia e deveria ser feita a qualquer um dos outros candidatos políticos, como Geraldo Alckmin, Boulos, Ciro Gomes, etc. É como é que eles iam administrar, sendo candidatos à presidência, as acusações de corrupção que pesam contra eles, da Polícia Federal, da Lava Jato. Acusações de recebimento de propina, de grana usada em caixa 2, aquela porcaria toda que a gente já conhece. Essa perguntinha básica, todos aqueles jornalistas, entre aspas, que estavam lá entrevistando o Bolsonaro, que na verdade não era uma entrevista, aquilo era um interrogatório destinado a massacrar um candidato, né? Mas todos eles, essa perguntinha não existiu. Não houve essa perguntinha para Bolsonaro. Por que será que não houve essa perguntinha? Porque não existe acusação de corrupção contra Bolsonaro. Simplesmente por causa disso. Houvesse uma acusação mínima contra Bolsonaro, qualquer uma, a de ter roubado um doce de criança em 1964, essa esquerdalha, essa quadrilha, ia fazer um escândalo assim absurdo, ia mover processo por assédio, aquelas coisas que a gente já sabe. Então não há. Esse é o primeiro ponto, não tem acusação contra Bolsonaro. Bolsonaro é o 4º mandato do cara como deputado federal e ele não, simplesmente não tem, ele é uma exceção, né? Tá? Em segundo lugar, por aquele massacre que era para ser um massacre, né? Na verdade, por azar ou por pura incompetência, colocaram uns jornalistas ali para fazer pergunta para Bolsonaro, que aquilo foi uma coisa primária, né? Coisa não é coisa de jornalista que se preze, foi uma coisa primária, né? Com um país como esse, do tamanho do nosso, com tantos problemas, com tantas questões para serem resolvidas, os caras ficaram no passado, ficaram enchendo o saco do cara, com perguntas sobre 1964, tentando atacar a ditadura militar. Estava claro ali que o foco não era esclarecer a população, não era exercer o princípio do jornalismo, não era nada disso. O foco era tentar destruir o candidato, né? Por sorte, os caras são tão burros que eles repetiram as mesmas perguntas que Bolsonaro vem repetindo que vem respondendo há 2 anos, né? O cara responde há 2 anos as mesmas perguntas, ele sabe de cor e salteado o que deve responder. Não houve nada ali que fosse de novo, né? Nada. O que houve de novo foi, para surpresa de todos nós, né? Um jornalista consultando no ar a Wikipédia para saber do passado do candidato. É uma coisa absurda. Outro falando, repetindo a asneira que o Papa falou, que Cristo foi refugiado, né? Cristo refugiado. E outro usando, repetindo acusações
gratuitas, que já foram desmentidas por todo mundo, como aquela acusação de que vão metralhar a Rocinha, né? Que eles acusam Bolsonaro de dizer que vai metralhar a Rocinha, que o próprio Augusto Nunes, jornalista respeitado, esse sim, que estava junto com o Bolsonaro, já declarou várias vezes que ele não falou nada disso. Se aquilo pretendia ser um massacre para acabar com a reputação de um candidato, de Jair Bolsonaro, foi ao contrário, virou ao contrário, né? Só trouxe mais seguidor e mais apoiador de Bolsonaro. É isso. Em terceiro lugar, também é uma resposta a esse ataque também covarde que fazem contra a direita, essa direita que está nascendo, que é um embrião ainda aqui, né? Não tem direita, mas tudo bem. É o ataque covarde nas redes sociais. Essa coisa de ficar derrubando 200 páginas de gente que é contra a esquerda, de ficar derrubando o perfil, de ficar, sabe, com essa perseguição. Tá claro aí que o foco não são, claro, as pessoas que são os donos de página, caras que têm 1 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, não é isso. A ideia é, 2 meses antes das eleições, deter o crescimento de Jair Bolsonaro nas redes. Esse ataque é feito para isso. Só por isso, por essa covardia e por essa ausência de bom senso, de negar o diálogo, de negar a democracia no sentido mais amplo do que significa democracia, eu já apoiaria Bolsonaro. Só por isso, né? Porque é um absurdo você simplesmente fazer censura, como existia no tempo da ditadura militar, que eles tanto criticam. Pior até, é uma censura escrota, grotesca, né? Bom, e outra, que existe essa coisa dos isentões, né? De falar que Bolsonaro é populismo, um mito, etc. Bolsonaro não é apenas um homem que está sendo candidato à presidência, né? Não é apenas um homem. Bolsonaro representa, ele está incorporando uma insatisfação de anos da população brasileira com esse descalabro dessa quadrilha que tomou conta disso aqui. É isso que ele representa, é isso que as pessoas veem nele. As pessoas veem nele esperança de mudar, de limpar, de limar esses caras da vida política brasileira. Bolsonaro representa muita coisa. Não é apenas um homem ou um mito, como esses caras vivem repetindo, é um argumento falho. Daí tem outras coisas que os caras cansam de repetir, de dizer o que o senhor fez, o senhor aprovou 2 projetos, né? Isso é uma coisa, é uma desonestidade intelectual enorme, né, desses caras. Que, aliás, né, falar em desonestidade intelectual desses caras é brincadeira, mas, pô, um deputado não está na Câmara apenas para ficar inventando projetinho, né? Para ficar inventando, jogando projetinho, etc. Um deputado está lá também para impedir que merda de projeto vire lei. E foi isso Bolsonaro fez. E além disso, esse critério maluco de que a quantidade de projetos aprovados por um deputado faz dele um cara bacana, ou faz dele um cara melhor ou não, se esse critério fosse usado como filtro na Câmara dos Deputados, sobrariam meia dúzia, se sobrassem meia dúzia. Não é assim, sabe, quantos projetos o cara aprovou. Não é isso, né? Além das acusações todas que tem contra Bolsonaro de ser hidrófobo, misógino, de não gostar de criancinha, não gostar de negro, não gostar de criança, não gostar de gatinho, não gostar de bebê rosado, aquelas coisas sempre, da turma no cuspe à distância, né? Que eram liderados por aquele santíssimo Jean Willis, né? Performático e purpurinático Jean Willis, enfim. Mas aí, e existe a crítica maior, né? Que todo isentão, aquele isentão, o cara que adora ficar em cima do muro, o cara que é admirador incondicional do PSDB, porque o PSDB é o rei do muro, né? É o rei da omissão.
É o rei de não se manifestar a respeito de coisa alguma nunca. De ficar numa posição confortável de nem ter uma opinião para lá, nem ter uma opinião para cá. Eu fico aqui no meio, falo disso, falo daquilo, não é de esquerda, não é de direita, não é de nada. É o chamado centro, que não existe. O centro são os caras que querem estar numa posição de negociar e receber grana de tudo quanto é lado, de direita, de esquerda, do meio, de baixo, de cima, de tudo quanto é lado. Né? Que é o que os caras sabem fazer. É o exemplo típico, José Serra, Geraldo Alckmin. Quem ouviu Geraldo Alckmin em 2 mandatos se manifestar a respeito de alguma coisa que tivesse acontecendo em São Paulo? Pode estar caindo o mundo em São Paulo. As marginais afundando em São Paulo, pegando fogo no prédio de não sei quem, e o cara tá lá de boa, sem se manifestar e sem falar nada. Ele só se manifesta 5 dias antes das eleições porque ele tem a ilusão de que alguém tem a ilusão também de que ele faz alguma coisa pela cidade de São Paulo, pelo Brasil, pelo não sei o quê. Basta ver agora a união dele com o Centrão, né? Onde os caras estão se aliando até a saco de batata. O cara se alia a PCC, bandido, seja quem for. Quem der apoio e significar apoio de qualquer maneira, tem negócio. Venha que tem negócio. É um balcão de negócio. Aquele Centrão é um balcão de negócio, né? Então, o que deixa arrepiado, né? Arrepiados os caras, os isentões, né? A turma do mimimi, a turma do bom senso, a turma do politicamente correto, é a palavra autoritário. Bolsonaro é autoritário, os caras se arrepiam, autoritário. É a palavra, sabe, ele é grosso, autoritário, rude, né? Eu queria saber em que planeta, de que planeta ou em que país esses imbecis viveram nos últimos 15 anos. Porque no país em que eu vivi, nesses últimos 15 anos, o país em que eu vivi foi governado em 2 mandatos por um semi-analfabeto, ladrão, corrupto, alcoólatra, tá? Que confessou que não leu 2 livros na vida dele. Se leu, talvez ele tivesse lido algum livro de palavras cruzadas, duvido. Bom, enfim. Depois disso, governado por uma descerebrada, desarticulada, incompetente, que ele colocou no governo. E depois, no fim, a raspa desse tacho todo é o que nós estamos vendo, este governo que nós estamos vendo agora. Que é um governo fraco, omisso, sem a menor representatividade, que só sabe fazer o presidente o que ele fez durante toda a vida dele, que foi comprar apoio de deputado, de senador, de moça do café, de garçom, comprar com grana do povo. Comprar para aprovar a reforma que ele quer fazer da Previdência, comprar para fazer... Bom, é a raspa do tacho. Então, foi nesse país que eu vivi. Esses caras parecem ter vivido num outro país, né? Quando dizem que Bolsonaro é tosco, não sei o que é. Tenha santa paciência, não é, pô? Né? Não é possível uma coisa dessa. E além disso, eu gostaria que um imbecil desse me dissesse e me explicasse se no planeta deles, ou no país em que eles viveram, alguém conseguiria governar um país de tamanho continental como o Brasil e com o tamanho que o Brasil tem, com os problemas que o Brasil tem, sem ter autoridade, sendo um frouxo, sendo um bunda mole. Como que alguém sem autoridade governaria este país? Gostaria que eles me respondessem. Se alguém me perguntar se eu tenho dúvidas a respeito de Jair Bolsonaro, claro, tenho dúvidas a respeito de Jair Bolsonaro. Se eu acho que ele poderia ser o presidente perfeito, o salvador da pátria, não, eu não acho que ele pode ser o salvador da pátria, ou o perfeito. Acho que ele tem erros, que ele está tentando corrigir, ele tem um caminho pela frente, e como todos, você pode errar, tentar corrigir o erro, etc. Mas o que ele me passa, principalmente e fundamentalmente, é a intenção de fazer alguma coisa por este país. A boa intenção. A intenção
de um cara que não quer jogar no lixo a própria biografia. Um cara que, se tiver a chance de governar esse país, vai tentar ser um grande presidente. Com erros, com acertos, seja lá como for. Essa é a intenção. E eu não vejo essa intenção em mais ninguém. Então, sim, eu tenho dúvidas a respeito de Jair Bolsonaro. Mas as minhas dúvidas sobre Bolsonaro são infinitamente menores do que as certezas que eu tenho sobre os outros candidatos. Políticos, não me refiro aos candidatos que não são políticos, como Amoedo, etc. Eu tenho certezas a respeito desse cara desses caras e é sem noção. Esses caras são sem noção, né? E eu lembro ainda que, a respeito do que vai acontecer daqui a 2 meses, eleição não é o evento de um dia apenas. Esse dia, quando você for votar, vai definir todos os dias durante os próximos 4 anos de nossas vidas. Se não definirem mais além, como em 2002, quando o seu Lula entrou no poder, emporcalhou este país até hoje. Até hoje. O resultado da entrada no poder desses caras, esse é o exemplo que nós temos. Então, eu acho que cada um de nós deve refletir, né? E por fim, sobre Janaína Pascoal, que reluta em ser vice, né? Eu conheço Janaína Pascoal, a gente já entrevistou, etc. E quando ela alega, e está sendo criticada por isso, quando ela alega que tem responsabilidade familiar, que ela pensa na família dela na hora de aceitar o cargo de vice, sim, é verdade, porque ela é uma pessoa muito ligada a esses valores de família. Ligada, e um cargo desse interfere, obviamente, em tudo. É um direito que ela tem, mas eu acho que seria fantástico se Janaína Pascoal fosse vice de Bolsonaro. E eu peço para ela, aceita, Janaína.